Olá, estudantes de História do 8º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos estudar, aqui do lado, as rebeliões na América Ibérica. Falaremos sobre a revolta dos Beckman, a guerra dos Emboabas, a guerra dos Mascates e a revolta de Felipe dos Santos. E para fechar, na próxima aula, falaremos sobre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, bem aí no século XVIII. Vamos para a aula! Muito bem, caros estudantes de História do 8º ano. Vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre as rebeliões coloniais na América Portuguesa, no Brasil, durante o período colonial. E vamos seguir aqui o livro do Cláudio e do José Bruno Vicentino, do Projeto Mosaico, livro do 8º ano. Vamos lá para o quadro. E aqui nesse quadro, nessa tabela, eu vou falar para vocês sobre estes movimentos, estas guerras que ocorreram aqui no Brasil, aqui no final do século XVII e início do século XVIII. Vou falar aqui primeiro da revolta dos Beckman. A época era 1684. O local era o Maranhão. Os grupos sociais aqui eram grupos de fazendeiros contra a administração colonial. A reivindicação era para acabar com o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão e da proibição de escravos indígenas. Qual foi o resultado desse movimento da revolta dos Beckman? A extinção da Companhia de Comércio do Maranhão e, por fim, as lideranças desse movimento foram enforcados, exceto aí o Thomas Beckman, que foi lá para Portugal, pedir ao rei de Portugal que ajudasse os Beckmans aqui, e ele acabou sendo deportado para o estado aqui, para Pernambuco, Bom, então esse movimento dos Beckman era um movimento que ocorreu aqui no Maranhão no final do século XVII, Esse movimento era um movimento que queria acabar aí com o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Que companhia era essa, professor? Bom, essa companhia foi criada, era uma espécie de empresa criada aí por Portugal para cuidar do comércio, das atividades comerciais aqui no Maranhão. Mas aqui esses fazendeiros eram fazendeiros pobres, não tinham tanta condição de comprar escravos africanos, por exemplo, e daí escravizavam indígenas. A Companhia de Comércio ela acabou ganhando muito com essa atividade aqui no Maranhão, desses fazendeiros. Então, ocorre que essa companhia, no final do movimento, ela acaba sendo extinta, mas as lideranças do movimento, da revolta dos Beckman, acabam sendo enforcados, exceto aí o Thomas Beckman, que foi deportado para o Pernambuco. Vamos para outra guerra. Agora a Guerra dos Emboabas. Minha gente, depois que acabou aí a exploração da cana-de-açúcar no Brasil, que entrou em crise a exploração canavieira, os bandeirantes rumaram aí, foram para o interior do Brasil e chegando ali na região de Minas Gerais, no início do século XVIII, descobriram ouro. Esses bandeirantes paulistas descobriram ouro. E eles cercaram o lugar e decidiram explorar o ouro ali. Só que quando essa notícia do ouro se espalhou pela colônia, vários outros grupos chegaram também naquela região. E esses grupos de fora, que não eram paulistas, eram apelidados de forasteiros, de emboabas, certo? Então, estes eram grupos sociais que rivalizavam aqui na região das Minas no início do século XVIII. Eram emboabas contra bandeirantes paulistas. Qual era a disputa? A disputa era pelo domínio da região, Então aí a disputa era pelo ouro. O ouro que enlouquecia as pessoas aqui no início do século XVIII.
E o que ocorreu? Ocorreu aqui uma grande batalha aqui em que os próprios bandeirantes foram atraídos, né? E morreu muitos bandeirantes. E no final essa região não ficou sob o domínio dos bandeirantes, né? Então, exclusivamente. Então, vários outros grupos chegaram aqui na região das Minas e começaram a explorar. E até que ocorreu aí a separação de São Paulo e de Minas Gerais, aqui da capitania do Rio de Janeiro. Vamos agora para outro movimento, também no século XVIII, chamado de Guerra dos Mascates. Mascates era o apelido dado aos comerciantes de Recife, da cidade, né, do Pernambuco, da província aí, do Pernambuco, da capitania, melhor dizendo, capitania do Pernambuco no início do século XVIII. Então, os recifenses eram chamados de mascates, os comerciantes recifenses. Então, ali na região do Pernambuco, nós temos de um lado Recife e coladinho Olinda. Olinda era o berço político da capitania, da província, quero dizer capitania, da província do Pernambuco. E Olinda e Recife rivalizavam, eram grupos que rivalizavam pelo domínio político, certo? A reivindicação era o quê? Era a autonomia de Recife em relação a Olinda. Porque como Olinda era a capital aí da província do Pernambuco, né? Recife, que tinha muito comércio, muitas riquezas, mais do que Olinda estava em decadência. E queria se tornar, se elevar aí a uma cidade, né? Então, em Recife, o resultado é que Recife acaba se tornando aí no final o centro administrativo da capitania do Pernambuco. E todos os revoltosos aí foram anistiados, ou seja, foram libertados. Aqui não houve, como ocorreu lá na revolta dos Beckman, né? Não houve esses enforcamentos, não houve essas penas de morte. E vamos voltar para Vila Rica de novo, lá em Minas Gerais, né? Uma região chamada de Vila Rica, lá em Minas Gerais. Lá foi palco, no ano de 1720, da revolta de Felipe dos Santos. Felipe dos Santos era um minerador, né? E lá nessa região nós tínhamos grupos com mineradores de vários tipos de lugares diferentes contra o governo de Minas Gerais. Qual era a revolta aqui? O que o mineiro aí, Felipe dos Santos, estava revoltado? Porque na região das Minas, neste período, foi instalado as casas de fundição, né? O que eram as casas de fundição? As casas de fundição eram um local onde todo o ouro que era encontrado era levado para esse local e lá o rei de Portugal, através dessas casas, através de seus funcionários lá, retirava do ouro encontrado imposto. Retirava o seu imposto e colocava o selo, né? O carimbo, a alcunha no ouro encontrado. Então, vejam, esse imposto era muito alto para esses mineiros. E quando esse imposto não alcançava as 100 arrobas anuais, né, ocorria um novo imposto chamado de derrama. E aí que era o problema, né? Porque a derrama recaía aí sobre todos os mineiros. Então todo mundo tinha que pagar. Então nós tínhamos esse imposto chamado de quinto, que era esse que o ouro encontrado era levado para essas casas de fundição e lá era tirada a quinta parte, uma quinta, um quinto, 1/5, era levado e era retirado para a coroa portuguesa, né? Então o resultado foi que essas casas de fundição continuou existindo ainda, mesmo com o final aí da revolta, né? Até porque os líderes desse movimento aí que se revoltaram contra as casas de fundição acabaram sendo presos e enforcados. E também era muito comum no século XVIII, aqui, sobretudo na região das Minas, o enforcamento e o esquartejamento. No caso do Felipe dos Santos, ele foi enforcado e foi esquartejado. Como eu vou já falar para vocês aqui
na Conjuração Mineira com Tiradentes. Espero que tenham aprendido. Fiquem na paz. Muito bem, estudantes de História do 8º ano. Acabamos de ver os movimentos que iniciaram aí na América Ibérica, aqui no finalzinho do século XVII e pelo século XVIII. Na próxima aula, continuaremos falando sobre a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Te vejo na próxima aula!